Olá, tudo bem? Boa tarde. Estamos nesse momento iniciando o papo com o Debon. Mais um dia, né? Mais uma edição do Papo com o Debon. Hoje nós bateremos aqui teremos uma conversa com o professor Rafael Cupelo, que já está aí. E agradeço aí a todos vocês, né, que estão entrando e para poder tocar isso conosco. Rafael entrou aqui. Olá, Rafael, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo ótimo, graças. Seja muito bem-vindo. Em primeiro lugar, quero te agradecer por estar aqui conosco, de poder separar aí um tempinho na sua agenda. Eu sei que a tua agenda é super complexa, cheia de trabalhos, né? Afinal de contas, você é professor, né? Os professores quase não têm trabalho. Enfim, e estou muito feliz de estar aqui contigo para conversar sobre esse tema, o amor na história. E eu não vou me alongar muito porque você é o grande astro aqui desse dia, tá bom? Então eu vou pedir para você se apresentar, né? Ao invés de eu ficar falando de você, eu prefiro que você fale de você, e aí a gente passa para as nossas questões. E agradeço imensamente a todos e a todas que estão nos acompanhando. E com vocês, o grande historiador Rafael Cupê. Então, boa tarde, pessoal, boa tarde todo mundo que está entrando aí na live. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, do professor Paulo Debon, pela oportunidade de falar de um tema que, na verdade, vem me interessando, né, vem me encantando nessas minhas andanças pelo 800, né, pelo século XIX. Para me apresentar aí para o pessoal, né, eu sou professor de História, né, sou, na verdade, formado, né, em História pela UF. Fiz meu mestrado, né, também na mesma instituição e doutorado na UERJ. Mas os meus temas, né, de pesquisa não são necessariamente ligados ao amor, né, tem mais ligado à história do Brasil Império, questão política, mas foi exatamente nesse processo, né, de estudar o século XIX, montando cursos para graduação, né, na universidade, né, Celso Lisboa, que cada vez mais eu comecei a encostar, né, nesse tema. E é o que falam, né? Na verdade, não é a gente que escolhe o tema, né? É o tema que nos escolhe. E cada vez mais eu me sinto encantado por esse tema. E aí é muito curioso, eu só queria fazer essa breve apresentação, porque, na verdade, a intenção, né, de estudar, né, a história do amor, ou tentar entender um pouquinho mais dela, principalmente ali a partir do século XIX, é muito em, eu acho que é aliviar a nossa sensação do que é amor, né? E não necessariamente destruir, né? Que eu acho que muitas vezes quando as pessoas veem esse tipo de tema, né? Ou acho que a gente vai ter as soluções para a história do amor, né? Tipo, agora que eu sei a história, então vai ser fácil amar. Ou então a pessoa acha que a pegada é você tentar destruir, né? Toda e qualquer percepção sobre o amor. E eu acho que, na verdade, o papel aqui é tentar compreender. E acho que quando a gente compreende a sobrecarga, né, sobre esse ideal, né, amar, acho que fica mais leve. Ah, pô, fantástico. É um tema assim que eu gosto bastante. Por trabalhar com história da moda, eu acabo sempre esbarrando, né? Eu vou para essa parte toda da história cultural, e pensar a história da moda por meio da história da arte, da história do corpo. E com isso a gente trabalha com as diversas sensibilidades, né? E a gente vai observando o quanto que tudo aquilo que a gente acha muitas vezes que é algo dado, né? Que a sociedade sempre foi assim, sempre se estabeleceu dessa maneira. Aí a história vai mostrando para a gente o quanto que, na verdade, isso tudo são construções, né? Que cada época constrói, sejam a nossa visão de corpo, os nossos sentidos e também a nossa maneira de se relacionar, né, com os nossos, as pessoas próximas a gente, seja os nossos amigos ou aqueles e aquelas que a gente ama de diferentes formas. E aí eu vou pedir que você então converse um pouquinho conosco sobre um conceito que volta e meia aparece, inclusive eu já vi até algumas lives na área de psicologia falando sobre isso, que é o conceito de amor romântico. Se você puder explicar o que é esse amor romântico, as origens desse conceito, né, e como é que essa forma chegou aí até a gente.
Então, na verdade, né, o conceito de amor romântico, né, ele é uma idealização, né, da ideia de amar, né, principalmente sobre a pessoa amada, né. E no caso, é interessante pensar que esse conceito do amor romântico, né, ele é uma característica no qual a pessoa amada, né, a gente acaba atribuindo sobre aquela pessoa que a gente ama muito mais perspectivas, né, e projeções nossas do que necessariamente naquela pessoa, né, que nós estamos nos relacionando, né? E na verdade é uma projeção que não é real, né, idealizada, né? Então a gente pode entender o amor romântico como algo que é idealizado, né, não é real, né? E nos chega até nós, até os dias de hoje, esse ideal, né? Muito exatamente no âmbito da cultura, né? A gente vai encontrar esse ideal de amor nas novelas, nas séries, né? Agora, seja por TV, seja por streaming, né? Cinema. Uma das áreas que mais bomba, né? São exatamente as comédias românticas, né? Você coloca um filme de comédia romântica, ela normalmente terá público, né? Terá pessoas para assistir. E, na verdade, né, a ideia do amor romântico é aquela construção da alma gêmea, né? Daquela ideia de que você, então, encontrou uma pessoa para compartilhar e completar a sua vida e que vocês serão felizes para sempre, né? Então, tem uma sobrecarga, né, emocional muito forte que é depositado, né, sobre essa construção do amor romântico, porque essa percepção da eternidade, né? E aí, quando você cria essa percepção da eternidade, constrói sobre nós uma ideia, né, um ideal de que nós não vamos mais ter desejo sexual por qualquer outra pessoa que não seja aquela que nós, né, nos relacionamos, que nós amamos, né, que nós não olharemos mais para ninguém, né, só para a pessoa amada, né, e que nós teremos a nossa única fonte de interesse será essa pessoa amada. E aí, né, no caso, até a ideia de que não é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo, né? Então, essa projeção do amor romântico, ela está diretamente relacionada a essa construção, né, que foi feita ao longo, é uma construção social, uma construção histórica, que foi feita ao longo, né, de um longo processo histórico, e que eu acredito, pelo menos aquilo que eu já tenho estudado sobre o tema, né, que o século XIX foi aquele que projetou esse ideal, né, fortaleceu esse ideal, principalmente porque ele vai trazer para a ideia, né, do casamento, né, casar por amor, né, a partir da ascensão da burguesia, essa projeção. Né? Então, assim, como ele surge? Né? Na verdade, eu vou dar uma passadinha mais histórica. É interessante pensar que, obviamente, a ideia de amor ele sempre esteve presente, né, na história, né, dos homens, das mulheres, da sociedade, né, humana. E quando você tem, então, um cristianismo, né, ele se consolidando como uma forma de crença hegemônica no Ocidente, a percepção de amor ela era, né, depositada, né, ela era direcionada para Deus. Né? Então, a pessoa tinha muita percepção de amar e amar a Deus. Né? Depois, com o trovadismo, né, que vai surgir ali na Provença, na França, você vai ter esse surgimento, né, da ideia de amor que começa, né, a sair um pouco desse âmbito, né, do sagrado, se espalha pela Europa, mas ainda não consegue fazer essa ruptura. Né? Por exemplo, o casamento, né, vai ser uma instituição que não é por amor, né, que se casa. O casamento ele era feito por relações, né, econômicas, relações políticas. Por exemplo, né, a gente pode aqui, para elucidar as pessoas, né, mais leigas no assunto, o casamento entre os reis, né, entre as monarquias, né, elas eram feitas por acordos políticos. Né? A sociedade aristocrática casava para ampliação, né, dos seus, seja o seu patrimônio, seja também suas estruturas de poder, né, para se relacionar na corte, por exemplo. Agora mesmo pegando a leva da atual novela que a Globo está passando, né, apesar de já tratar ali no século XIX, apesar de, modéstia à parte aqui, ela tem vários anacronismos históricos, né, mas é novela. É bem problemático. Mas a gente pegando o conceito ali, né, do casamento, por exemplo, do Pedro II, né, para aproveitar a dinâmica, o casamento do Pedro II com a Teresa Cristina é um casamento por alianças políticas, né, exatamente dentro daquela proposta que ainda se percebia, né, o casamento como aliança. Né. Essa ideia de casar por amor, né, ela começa a ser apropriada no século XIX
E muito porque nós estamos tendo no século XIX uma ruptura que é muito importante para nos entender como somos hoje, né, na sociedade, que é quando a gente está fazendo uma ruptura, né, daquela estrutura de sociedade tradicional, do antigo regime, né, baseada numa percepção, né, de sociedade mais pelo âmbito religioso, né, sacro. Nós temos também naquela sociedade, né, as pessoas elas se identificavam muito mais de forma coletiva, né, e não individual, então era muito comum que as pessoas se identificassem pelos seus estamentos sociais, então no caso, né, o fato a pessoa construir a sua identidade não por si, né, mas sim ao grupo ao qual ela pertencia, fosse a nobreza, fosse o clero, fosse, né, os estamentos mais baixos, né, camponeses, enfim. Quando você chega no século XIX, né, quando você tem ali a filosofia, né, do iluminismo, né, do progresso, que está entrando nessa sociedade no final do XVIII e início do XIX, você está tendo uma ruptura, né, para essa percepção de sociedade. Você começa a ter o que a gente chama do advento da modernidade, né, que é o que nos forma ainda na sociedade até os dias de hoje. Por mais que ela esteja em transição ainda, né, nós estamos vivendo um processo de transição também, de transformação, essa percepção do século XIX, da aceleração do tempo, né, que a Revolução Industrial vai trazer, da gente estar sempre agora, né, tempo é dinheiro, acelerando, né, a nossa relações sociais, relações de trabalho, relações, né, de vida de uma forma geral. O tempo parece estar sempre correndo contra nós. Então, essas transformações também vão trazer um caráter que o ser humano ele vai perceber que ele tem uma singularidade. Por ele ter uma singularidade, ele é um sujeito único, né, um indivíduo, e por isso ele tem características que eles são particulares. E nessa ruptura também, você começa a ter um outro entendimento de sociedade. E você começa a ter a ascensão de uma outra classe social, que eu acho que é muito interessante a gente pensar isso, que é os valores, né, da classe burguesa, que está fazendo essa substituição, né, retirando o poder, né, das antigas monarquias absolutistas, né, e tomando a frente desse processo. E junto, né, com esse processo de transformação, ela também está colocando os seus valores, as suas percepções. Claro que absorvendo parte, né, daquela cultura, porque nós, como historiadores, sabemos que nenhuma transição é absoluta, né, não é uma ruptura em definitivo do passado para o presente. Né, há sempre esse processo de conexão. E nesse processo de afirmação é que a gente vê a transformação para o amor. Isso que você está falando me lembrou um livro, que é um livro cheio de problemas, mas que eu acho que traz algumas coisas legais sobre essa questão de um declínio das antigas aristocracias e, ao mesmo tempo, uma nova aristocracia que se forma no XIX, que é aquele livro A Força da Tradição, do Arne Meyer, que é um livro cheio de problemas, inclusive até porque ele trabalha só com fontes secundárias, carece ali uma análise de fonte primária e tal, e ele generaliza muito. Mas é interessante porque ele vai mostrar, ele levanta alguns pontos sobre como essa nova aristocracia, né, que é a burguesia industrial, que está tomando ali as rédeas da sociedade, enquanto a nobreza e as realezas vão declinando, né, mas o quanto que essa burguesia busca se espelhar e querer ser essa antiga. Uhum. E aí você tem, por mais que se crie também essa coisa desse amor romântico, você tem ali uma antiga nobreza decadente, que quer casar seus filhos e filhas com os filhos e filhas desses industriais, banqueiros, etc. E, por sua vez, esses banqueiros que querem esses casamentos também, porque é uma forma deles conseguirem o status nessa nova sociedade. Então, é um jogo de troca, né? Tem toda a coisa do amor, mas ao mesmo tempo continua sendo um negócio. E aí é interessante quando você traz essa questão da Revolução Industrial, que eu acho que é um processo chave para a gente pensar tudo que a gente, como a gente se vê até hoje, né, com vários desdobramentos aí desde o finalzinho do século XVIII, porque justamente ali, mais ou menos no meio do século XIX, aí pensando na questão da moda, que a gente vai pensar numa ampliação desse conceito de moda. Porque a ideia de moda aparece lá no século XIV, XV, né? E que a gente chama de moda aristocrática, porque só existia a ideia de moda para quem era da nobreza, para quem era da realeza ou altíssima burguesia. Só que no século XIX, com a expansão da Revolução Industrial, e aí porque esse conceito
sujeito ele também está mudando, que a gente tem uma ampliação dessa ideia de moda. Então você tem as grandes maisons de luxo, você tem aquelas lojas, digamos, intermediárias, que na França eles chamavam de Magasin de Nouveauté, que seriam aí os precursores das lojas de departamento de hoje, né? Não é exatamente a mesma coisa, mas lembra. E você começa a ter essas lojas, que são os Magasins da Billiman, que trazem a produção, digamos, voltada para camadas mais baixas, mas que está tudo interligado. E que, de certa forma, até o início do século XIX isso não existia, né? E a Revolução Industrial, e que a gente sabe também que a indústria têxtil é um dos grandes focos ali no processo de Revolução Industrial na Inglaterra, isso vai se espalhando pelo continente, dá essa virada. Inclusive, agora eu vou começar essa semana um curso, que é o História da Moda de Worth a Chanel, e que eu pego justamente aí desse ponto, né? Como a Revolução Industrial traz uma nova forma de ver o corpo, de ver as relações sociais e como isso vai impactar a moda, né? Ali no meio do século XIX, que é o Worth, né? Que é o chamado pai da alta costura, precursor, enfim, da alta costura, até a década de 20, que a gente tem uma proliferação aí de outros nomes, né? E aí eu citei a Chanel, que é o nome mais famoso, mas há vários outros, né? Então, assim, eu acho fantástico isso quando você traz, porque o século XIX eu acho que é um século cheio, obviamente, de problemas, e um século que o patriarcado acho que se estabelece com muita força, né? E invisibiliza muito os nomes femininos, mas eu acho que, ao mesmo tempo, ele é assim, chave para entendermos quem somos nós. Eu acho que isso é fantástico. Só para complementar o que eu estava falando, né, sobre o século XIX, pegando no que você está dizendo, é porque é exatamente esse processo de transição, né? Você está tendo uma ampliação, né, até da sociedade de consumo, né? Ela começa a existir a partir da Revolução Industrial, e você também tem a ampliação das classes médias, né? Que se apropriam desses valores, né, burgueses. E aí é nesse processo que a gente vai ter, né, a construção, principalmente a partir, né, de intelectuais, né, do romantismo, né? E aí essa ideia do amor romântico ele começa, né, a se fazer presente e muitas pessoas absorverem isso para a ideia do casamento por amor. Mas é evidente, como você mesmo colocou, né, essa estrutura ainda de casamentos ligados a, né, interesses econômicos, a interesses políticos, eles permanecem. Por isso que a gente está falando, porque a sociedade está em transição, né? Ela está num processo de transformação. Mas você começa a ter isso mais presente, isso popularizado, né, na sociedade, de uma forma geral, na sociedade de massas. O que não quer dizer necessariamente que as elites, né, ou as classes mais abastadas, elas pensem, né, da mesma forma da ideia, né, desse conceito mais idealizado que ela está vendendo, né, para consumo, né? Então, eu acho que a história do amor romântico ele se fortalece ali muito nessa percepção. E também é uma questão interessante, como você estava colocando a questão das mulheres, porque o século XIX é um século muito das mulheres, enfim, desses grupos, né, do patriarcado, né, de tentar reafirmar esse poder, porque ao mesmo tempo que você está uma transformação, né, derrubando essa sociedade mais religiosa, né, essa sociedade, né, de caráter, né, aristocrático, você tem uma percepção do público e privado que começa a se definir no século XIX, ainda, né, ali um pouco confuso, mas que começa a se definir. Mas é muito interessante como o papel da mulher é rejeitado para a participação desse espaço público, né? A mulher continua sendo posta no espaço do privativo, né? Sobre controle, né, dos homens, uma tentativa, né, de controlar essas mulheres, seus sentimentos, porque se fala do amor romântico, mas ainda se impõe sobre a mulher uma série de construções ligadas à sua sexualidade, né, a ideia do virginal, que está dentro dessa ideia da idealização do amor romântico para a mulher, né? Para o homem é diferente, né? O homem ainda tem um processo de espalhar as suas sementes, digamos assim, antes, né, dele adentrar para a relação monogâmica, né? Então tem esse processo, né, que está em construção. Ao mesmo tempo, mulheres, né? Você é um estudioso das artes, sabe muito bem disso. As mulheres, elas são usadas como imagens, né, para representar a república, né, novos tempos, mas no âmbito da política você não quer a participação delas, né? Você rejeita, né, que essas mulheres estejam nesses espaços. Ela continua tentando ser posta no lugar privativo, né? É muito interessante como essa sociedade em transição ela está tentando, né, expandir isso. E as mulheres estão lutando por essa expansão, não é à toa que também no século XIX as mulheres vão estar lutando pelo seu protagonismo, lutando pela participação e pelo largamento de direitos, baseado exatamente naqueles princípios, né, que o iluminismo,
né, colocou lá atrás, né, de liberdade, de representação, enfim. Mas nesse processo de transição, né, você tem, né, tentativas de fazer, né, prender ainda, né, a sociedade em alguns alicerces mais tradicionais contra essa modernidade, né, contra esses novos valores. É interessante você estar falando, porque recentemente eu fiz um curso, eu tenho feito vários estudos sobre mulheres na arte. Porque geralmente, quando a gente pega os manuais de história da arte, assim, aqueles livros basilares, tipo História da Arte do Gombrich ou História da Arte do Jensen, entre outros, geralmente a gente tem assim uma sucessão de nomes masculinos. Vamos pensar ali do Renascimento, da virada do 14 para o 15, até o século XIX, a gente tem uma sucessão de nomes masculinos, e a gente fica com a impressão realmente que não existiram mulheres artistas ou que elas eram absolutamente exceções. Sim, ok, o número de homens artistas era muito maior do que o número de mulheres artistas. Só que eu tenho feito vários estudos e percebido uma historiografia que vem aí da década de 70 para cá, mas principalmente no século XXI, que são historiadoras, historiadores que trabalham com arte e estão buscando o resgate dessas mulheres. E aí há uma pesquisadora estadunidense, que é a Linda Nochlin, que ela tem um artigo, Por que não houve mulheres na história da arte? Mais ou menos esse, o título pode não ser exatamente isso. Só que essa pergunta é um questionamento, porque ela vai mostrar o quanto que, até o século XVIII, os nomes das mulheres artistas, e aí no caso eu estou falando da Europa mesmo, ok? Esse é o recorte. Eram nomes importantes. E que o século XIX, e justamente é no século XIX que a gente tem o surgimento da ideia de museu como nós temos hoje, invisibiliza todas elas. Então, por exemplo, a gente vou dar só um exemplo. A gente tem uma mulher, são muitos, mas um deles, uma mulher ali no final do 16 e início do 17, que é a Sofonis Banguissola, que ela foi uma das pintoras mais famosas. Ela era italiana, né, eu acho que de Bolonha, se eu não me engano, e ela é convidada para trabalhar na corte espanhola. Ela se torna uma das pintoras mais caras do final do século XVI. E ela viveu 90 anos. Inclusive, quando ela está bem idosa, alguns pintores jovens viajam até as cidades italianas, até Bolonha, para conversar e entrevistá-la. E era um nome, assim, referência, entre outras. Só que aí chega no século XIX, essas mulheres desaparecem dos livros. Elas vão nesses novos espaços que são os museus, elas ficam nas reservas técnicas. Então, por exemplo, o Museu do Prado tem muita Sofonis Banguissola, mas quase tudo na reserva técnica, não está na exposição permanente. Entre outras mulheres, como a Clara Peters, a Catarina Van Hemsen, e a lista é enorme. E o século XIX, que teoricamente seria da modernidade, que traz tudo isso, aprisiona mais ainda o feminino. Mas em contrapartida, eu acho que é isso que você falou. Aí elas começam também a brigar mais, né? Porque se a Sim, repressão é grande, a briga também é grande. sim, é porque é muito daquela história que né, nós, no âmbito acadêmico, vamos pensar sobre quem tem o poder da escrita da história, né? E aí, Sim. como esse poder da escrita da história ainda está, né, na academia, né, é quase que hegemonicamente, né, sobre os homens, né, são eles que fazem essa escrita, esse silenciamento ele acaba se tornando de forma, né, até aspas, natural. Se a gente pensar aqui, eu vou puxar um pouquinho para o meu âmbito da política, né, pegando aqui Brasil, nós temos mulheres também fantásticas na história do Brasil, né, tentando ter o seu espaço, né, e com participações importantes em momentos fundamentais, né, na construção da própria processo de dependência do Brasil, como a Leopoldina, né, a princesa Leopoldina, como a Maria Quitéria, que tem uma história fantástica, né, ela se veste de homem para lutar, né, nas forças, né, na Bahia, né, para lutar contra, né, os portugueses, enfim. E essas mulheres ficaram por muito tempo também silenciadas, né? Elas foram por muito tempo esquecidas, né? Porque a escrita da história, né, estava sobre os homens e o olhar, né, masculino, aonde não queria que essas mulheres estivessem nesse espaço público, né? Mas sim no âmbito privado, né? Então recolher elas no âmbito que aí vou voltar para a burguesia e a ideia do amor, né? Aonde a burguesia queria que essas mulheres estivessem presentes, né? Aonde essa classe que está se consolidando, né, ela cria nesse ideal do amor romântico, né, a ideia da família, né, de você ter filhos, de você ter um lar privativo para chamar de seu,
Isso entra no ideal do amor romântico. Então, aquela ideia da mulher, de preferência virginal, né, para a gente pensar principalmente nas classes mais abastadas, que seja, né, a dona do lar. Para pegar uma frase que foi usada há um tempo atrás aqui no âmbito, né, mais recente da história do Brasil, a bela, recatada e do lar, né? Eu Esse usei imaginário. essa semana no curso de cinema, moda, a moda vai ao cinema, a gente estava analisando os anos 50 e o American Way of Life. E aí eu estava trabalhando em cima de um filme chamado Longe do Paraíso, em que a personagem central ela é exatamente isso. Ela é linda, ela é de classe média alta e ela espera o marido todo dia no final, né? Ali ele chegando do trabalho e ela com a mesa posta, com as crianças, aquele batonzinho perfumado, aquela roupa com a cinturinha apertada, que é muitos anos 50, né? E essa ideia da bela e recatada do lar. Desculpe aí o corte, mas é que eu não resisti. Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Eu penso muito dessa forma. E é interessante como, ao mesmo tempo que esse amor romântico, né, ele foi projetando esse ideal, né, essa ideia de perfeição, isso também tem uma sobrecarga muito forte, porque como o século XIX é um século que fundamenta muito essa questão da individualidade, ele também vai ser o século que, por causa dessa individualidade, esse princípio do amor romântico se torna muito difícil, né? Porque você começa a ter uma certa dificuldade em pensar essa ideia do para sempre, né, do eterno, né, do perfeito, quando você mesmo, enquanto indivíduo, né, sente isso um peso, né, muito grande, uma sobrecarga muito grande sobre esses valores, né? Daí a dificuldade de você conseguir viver, né, esse amor romântico. Porque no ideal, obviamente, você não vai conseguir viver, né, esse amor por completo, mas você recebe essa carga e você tem um processo também de transição do individualismo. Essa ideia de compartilhar, de repartir, também se torna um dilema, né, nesse processo aí já da transição do 19 para o 20, né, que a gente vai começar a acompanhar, chegando até, né, os nossos tempos mais modernos, de um autor que eu gosto muito, né, que é o Zygmunt Bauman, dos amores líquidos, né, dessa ideia de agora, né, as relações serem muito mais frágeis, né, muito mais voláteis, né, como ele mesmo gosta de usar o termo líquidos, né? Eu acho essa metáfora do líquido aí maravilhosa. E que vem por esse processo, né? Vem desse processo exatamente dessa dificuldade, né, de você conseguir vivenciar esse ideal, né? Porque ele ideal, não real, mas ao mesmo tempo você tem toda essa projeção, né, cultural sobre nós. Você mesmo estava dando aqui exemplos falando dos anos 50, né? O poder da imagem, o poder, né, dos filmes, né, o poder, enfim, de toda uma cultura, né, que construiu sobre nós esse princípio de que esse amor ele existe, né? É possível de ser vivido, que ele é real, que ele é concreto. Isso tem um abalo sobre o nosso psicológico. Ao mesmo tempo, e isso que eu acho mais interessante para compreender da ideia do amor, eu falei da Revolução Industrial, né? Essa Revolução Industrial está criando um conceito sobre nós, uma sociedade de consumo. E se ela consome, ela precisa, né, ter produtos e ela prega também o descarte, né? O descarte rápido pela troca do novo, né, do moderno. E aí isso, obviamente, também vai chegar na concepção mesma da própria relação, dos relacionamentos, né? Que é a sociedade hoje, que a gente pode brincar, a sociedade do Tinder, né? Ou desses aplicativos, onde você tem muito essa perspectiva, né? Que são os amores líquidos, né? Que o Bauman ele coloca, né? É interessante ele que tem o livro, né, O Amor Líquido, mas ele tem vários, né? A Modernidade Líquida. Tem um que é uma entrevista, é um livro que eles publicaram, uma entrevista dele, chama-se Identidade. Eu acho esse livro assim super interessante. Eu cheguei até a usar uma época com os alunos, quando eu dava aula na faculdade de desenho industrial, na Estácio, e eu trabalhava essa entrevista do Bauman, que ela é muito interessante. Ele fala muito também que as pessoas, muitas vezes, as pessoas não leram Bauman e resolvem falar de Bauman. E Exato. eu já vi uns videozinhos no YouTube de umas pessoas falando sobre o Bauman e o amor líquido, e era nítido que a pessoa nunca abriu o Bauman na vida, né? Leu assim uma matériazinha em jornal, um insight, e resolveu falar sobre Bauman.
E o Bauman, na verdade, ele não que esteja defendendo o amor romântico, a idealização, nem nada disso. Mas ele está falando, ele critica o amor romântico e tal, mas ele está criticando O essa amor líquido, né? né? Porque o amor líquido traz isso, né? A gente vive, e olha que o Bauman escreveu isso antes da era dos aplicativos, né? Exatamente, é muito interessante, né? Aí eu queria até que você comentasse isso, né? Essa coisa, essa sacação dele do amor líquido. Ele escreve isso, eu acho que no final dos anos 90, se não me engano. Isso. É É, muito e, interessante o trabalho do Bauman, exatamente porque eu estava até fazendo uma releitura dele para a live, né? E é interessante quando ele coloca vários elementos antes mesmo da era dos aplicativos, né? Ele ainda pega, né, no final da vida, ele faleceu em 2017, ele ainda pega a sociedade do Facebook, né? O Instagram ainda não era a grande ferramenta que é hoje, mas ela também já estava ali presente. Que ele brinca muito com essa ideia da sociedade, né, dos amores líquidos, das relações, né, líquidas, ou dessa modernidade líquida. Ele brinca muito também em outras entrevistas que ele deu da sociedade do Facebook, né, que é a sociedade de você adicionar e excluir com uma forma muito fácil, né? sim, Porque é isso, quando você lê o Bauman, por exemplo, o Amor Líquido, ele não está necessariamente fazendo uma valorização, né, desse princípio. Ele, na verdade, critica essa objetificação do amor, né, esse processo do descarte fácil das relações humanas, que muito, né, se colocou para dentro, né, das nossas relações, essa percepção mesmo industrial. Né? Ele tem uma série de passagens na obra dele, né, do Amor Líquido, que eu acho muito interessante, que ele faz projeções, e olha que a gente também não estava vivendo ainda a era como agora, né, nos últimos anos, do empreendedorismo das ações, de investimentos no mercado, etc. Porque ele também traz essas comparações. Ele fala sim, que a ideia do amor, né, é pensada muito como investimento a longo prazo. Mas como nós vivemos uma sociedade do imediatismo, é muito difícil viver uma relação porque você não tem garantia, né? Então, também como ele pensa na ideia do investimento num fundo, né? Seja ele qual for, imobiliário, enfim, qualquer outro tipo de fundo, né, de investimentos, você não tem garantia de que você está botando ali o seu dinheiro e você vai ter um retorno certo, né? Porque tem toda aquela instabilidade do mercado. E ele faz esse processo comparativo, o que torna muito divertido, porque ele fala que o amor também tem essa percepção, né? Você está supostamente investindo ali e você não tem essa garantia. E ele coloca que é uma série também de intelectuais, né, psicólogos, enfim, né, vários tipos de especialistas que também vão acabar reforçando essa liquidez, né, das relações, porque ele coloca muito se você está disposto a viver naquele investimento quando você tem outras possibilidades, né, para poder aproveitar, né, dessas relações. Por que já se prender? Né? Por que já se garantir? Né, ou tentar ter alguma coisa, porque tem a ideia também do lucro, né? Porque no investimento você coloca o dinheiro ali e espera o retorno. Você, né, coloca qualquer valor que seja e você espera daqui a 1, 2, 3, 4 anos, de acordo com o que você projetou, você ter o retorno esperado. Né? É a lógica do mercado sim. entrando para as lógicas da relação. Né? E a relação humana você não tem esse propósito. Né? Você não pode ter, né? Não deveria ter. Mas as Uhum. pessoas, muitas vezes, elas investem nas relações como se esse retorno fosse na ideia mesmo do lucro, né? Então, eu estou investindo aqui, né, gastando meu tempo, gastando meus recursos, eu quero um tipo de retorno, né? Só que retorno é esse, né? Quando a gente está falando de relações humanas. E aí ele critica muito que é exatamente essa então, a facilidade que nós temos hoje de criar e romper, né, relações que criam, né, pessoas com dificuldade também muito grande de viver relações, né, de toda e qualquer situação elas estarem rompendo. E aí o que eu vou sair aqui até da ideia de amor que a gente pode pensar do casal, né, mas relações de uma forma geral, né? Se a gente pensar os últimos tempos que nós estamos vivendo da intolerância, né, da dificuldade do diálogo, né, da incapacidade de você ter relações com o outro que até pensa diferente de você, isso também está muito relacionado nesse processo que o Bauman está colocando sobre, né, seja amores líquidos, seja, né, a sociedade líquida, né, porque é muito mais fácil você viver nas suas bolhas. Né? Talvez as redes sociais sejam a maior potencialidade da gente estar discutindo isso, das bolhas. Né, porque você vivencia aquela realidade. Ele até tem algumas passagens que eu acho fantásticas, que ele compara a ideia da comunidade imaginada, né, do Benedict Anderson. Sim, Ele coloca como esse princípio, né, da própria ideia de nação é excludente, né?
a gente não tem essa percepção, muitas vezes, mas a nação é super excludente. Pelo menos aquele projeto de nação, também construído nesse processo do século XIX, também sobre o viés, né, dessa modernidade que está se estabelecendo e rompendo com essa sociedade de antigo regime, porque a ideia de nação é super excludente, porque é a comunidade imaginada da qual eu tenho que partilhar em comum com sujeitos que eu nem sei exatamente onde eles estão, mas que supostamente acreditam e têm os mesmos valores religiosos, muitas vezes, né, nacionais, históricos, né, linguísticos, enfim, uma série de elementos. E aí ele coloca o quanto isso é excludente. E foi excludente, né? Se a gente pensar o processo mesmo de formação dessas nações, excluiu uma série de grupos que não estavam dentro desse processo também idealizado, né? Aí tem as populações indígenas, as populações africanas, né, nesses espaços. Então tem muito desse processo, né? Então a gente vê como a história do amor, e o próprio amor, ele abre também uma série de perspectivas para a gente ver o quanto que também essa sociedade que a gente vive hoje, ao mesmo tempo que ela nos dá a liberdade, né, que acho que é algo importante, ao mesmo tempo que ela trouxe para as relações humanas o direito às pessoas de casar por amor, né, eu acho que isso é uma conquista, obviamente, ela também criou uma série de problemas porque nós não muitas vezes sabíamos trabalhar com acho que essa ideia da liberdade, essa ideia da escolha e também com a oferta, né? Com a ideia de que é bombardeado sobre nós tanto essa ênfase da oferta, né? Das possibilidades, que isso criou uma série de dificuldades. Porque tem um contraponto que eu acho interessante pensar, que está no conceito da própria monogamia, né? As relações monogâmicas, Uhum. ela é fundada sobre dois propósitos, né? Primeiro, obviamente, o âmbito religioso, né? Você tem uma construção histórica, né? Também dessa percepção, e aí tem a ideia da própria, né, virgindade também, que pega, né? Da Nossa Senhora, aquela questão mais, né, cristianizada, né? Sacralizada. Mas você também tem a própria sociedade burguesa aí numa percepção de patrimônio, de garantia do seu patrimônio, né, de passar isso para o seu herdeiro, fortalecendo essas relações, né, privativas, né, de monogamia, como uma forma de garantir, né, a sucessão do seu patrimônio. Porque se tem uma coisa na história da humanidade que a gente pode dizer é que a mulher tem certeza, né, que o filho é dela. Afinal, sai das suas entranhas, né? Mas e o homem, né? Qual a garantia que o homem teria de que o filho lhe pertence de fato, né? Então, uma forma que se construiu também foi a defesa dessa monogamia, né? Numa relação também que tem um âmbito religioso, mas também que tem esse âmbito da privação, inclusive sobre a sexualidade da mulher. Daí você também criar uma série de impedimentos para elas. É interessante você estar falando, e um assunto que eu costumo trabalhar em alguns cursos meus, quando a gente pega, comparando, por exemplo, sei lá, que era a posição da mulher numa aristocracia no meio do século XVIII e o que é a mulher nessas novas aristocracias no XIX, a mulher do XVIII ela tinha muito mais espaço. Você pega ali, por exemplo, sei lá, na sociedade de corte francesa, né? Vou falar de França porque que eu estudo mais, então acabo citando sempre França. Mas você pega, por exemplo, as relações, né? Óbvio, uma sociedade também patriarcal, mas as mulheres no 18, da nobreza francesa, elas tinham, digamos, os seus casamentos, mas elas tinham seus amantes. Que ok, isso não podia ser aberto para a sociedade, mas todo mundo sabia. Né? Todo mundo sabe, mas todo mundo finge que não sabe. E isso caminhava bem. Né? Tanto homens quanto mulheres com inúmeros relacionamentos paralelos ao casamento. Não estou dizendo que está certo ou errado, estou apenas dizendo que era. Cultura. Era algo que acontecia, isso ficou muito explícito naquele livro Ligações Perigosas, do Cordelier de Laclos, né, que depois virou algumas versões aí para o cinema e também para o teatro. Mas quando você pega a mulher do século XIX, ali em 1850, 1860, na época do Napoleão III na França, cara, não é à toa que, e aí a história da moda mostra muito bem, são os espartilhos mais apertados da história. Assim, são as maiores armações de saia, são os espartilhos mais apertados da história. A mulher se torna um bibelô daquele homem, daquela família, antes primeiro do pai, depois do marido. Ela não tem vida própria.
né? E não que antes não fosse exatamente assim, mas eu acho que até o 18 ainda havia uma flexibilidade. O 19, com toda a modernidade, traz uma jaula muito mais intensa para o feminino. Pensando isso, eu me lembrei muito do Peter Gay também, do trabalho dele sobre a ascensão das classes médias, porque ele coloca que essas mulheres elas estão lutando por espaço, mas ao mesmo e obviamente tem aquelas que estão lutando pela sua liberdade sexual e até conquista e sentem prazer, né, que é outro tabu, né, muito forte cultural. Mas você ainda tem no século XIX essas classes médias, pelo menos as mais abastadas, né? Elas fazendo uma rejeição desses ideais, né? Da liberdade sexual da mulher, da ideia, né, de prazer ao feminino, né? E o reforço, né, da monogamia, da relação, né, monogâmica, né, como também uma forma de reforçar esses padrões, né, que vão estar associados, como eu falei, ao princípio do ideal romântico, porque o ideal romântico ele vende, né, isso de uma forma, vamos dizer assim, mais leve, né, dentro Sim, dessas é obrigações, né, que são uma maquiagem. constituídas. A maquiagem para disfarçar toda a opressão que está imposta por ali por trás. Aí é até interessante quando você está falando isso ali do 19, né? Essa coisa dessa mulher muito mais reprimida e maquiada por um amor romântico. É interessante quando eu penso até que é um assunto que eu estou estudando de novo agora, em função de um curso que eu vou começar, que é o Impressionismo, a Revolução do Olhar. Por quê? Que tem a ver com essa questão do meu estudo sobre mulheres na arte. Quando a gente fala dos impressionistas, que está ali justamente década de 1860, 1870, 1880, a gente fala em Renoir, a gente fala em Monet, a gente fala em Degas, a gente fala em Manet, todos são homens. Só que nós temos algumas mulheres no grupo que eram importantíssimas, né? Como a Berthe Morisot, e que as pessoas vão ao Museu d'Orsay, olham lá o sobrenome Morisot e acham que é um homem, mas é uma mulher. Exato. E ela, inclusive, foi uma das organizadoras do primeiro salão impressionista em 1874, que não tinha ainda esse nome veio um pouco depois. E nós temos uma mulher que vai entrar depois para esse grupo dos impressionistas, que é a Mary Cassatt. Ela é estadunidense, mas ela vai morar uma boa parte da vida na França, mas vai ficar indo e voltando já madura, e que ela opta por não casar. E assim, ela opta por não casar, justamente para não ter que se submeter a um homem que talvez não permitisse com que ela trabalhasse. Ela se torna militante pelo direito do voto feminino, ela é uma sufragista. Ela vive, eu acho que 80 e tantos anos. E, assim, é uma das mulheres artistas mais importantes ali na virada do século XIX para o século XX, que quase ninguém fala. Então, assim, uma sociedade que reprime, mas essas mulheres, elas vão se colocando, né? E que vão abrindo mão, inclusive, do casamento. A Berthe Morisot casa, mas ela casa com o Eugène Manet, que é irmão do Edouard Manet, e que era um cara que mexia com arte, então ele não criou problemas para que ela continuasse trabalhando, mas em compensação as irmãs dela, que também eram mulheres pintoras, tiveram que largar a profissão porque casaram. A Berthe Morisot casa, tem uma filha, que é a Julie, mas a Cassat não casa, porque o casamento significava uma prisão. E aí a gente Sim. vai perceber que há outros, né? Elas são um número pequeno, mas existem nessas mulheres, né? Que dão esse grito de independência nesse momento aí tão repressor. E eu achei bem legal pensar nessa coisa do amor romântico como uma maquiagem. E aí eu vou te fazer uma pergunta, porque assim, a gente vive hoje um momento de redefinição de muita coisa, né? O século, na verdade, o século XX trouxe para a gente várias discussões dos papéis de gênero. A década de 20, no século XX, mostra isso muito forte, inclusive com muitas mulheres bissexuais ali na década de 20, como a Josephine Baker, a Tamara de Lempska, um pouco depois disso a Frida Kahlo. A gente tem aí, e aí depois nos anos 60, várias mulheres discutindo o direito realmente sobre o seu próprio corpo, que é uma construção que vem com o tempo, não foi uma invenção da década de 60, né? Isso já vem de longa data, né? E ao mesmo tempo a gente vê hoje uma ampliação dessas discussões, né? Então, se a gente inclusive pega toda a questão, a própria sigla, né? LGBTQIA+, né? Porque são muitas letrinhas, né? E muitos grupos buscando representatividade e, consequentemente, você redefinindo o amor, né?
repensando esse amor, não só o amor entre pessoas do mesmo sexo, mas outras possibilidades de amor. Então, assim, pegando esse gancho aí do amor romântico e da monogamia, que é um ponto alto aí da tua fala, a gente hoje tem uma discussão que é o poliamor. Que, de certa forma, relações abertas é algo que já existe há muito tempo, as pessoas só não falavam tanto sobre elas, mas elas já existem há muito tempo. E hoje você tem uma geração que traz muito essa questão do poliamor e que as pessoas olham como, mas isso não é amor, né? Você podia comentar um pouco sobre isso? Como é que você vê isso? Monogamia, amor romântico, poliamor, essa proliferação de diferentes formas de amar. Eu acho que muito também pegando pela sua fala final, esses elementos, né, também já são percebidos, por exemplo, no próprio século XIX, né? A questão é exatamente o espaço, né, que isso tinha, ou como isso também era encarado, mesmo numa sociedade que estava posta sobre a ideia do progresso, né, ou da modernidade, né, que a gente até discutiu aqui. Mas pensando, né, esse processo, a gente colocar ali no século XX, né, principalmente a pegada que você fez dos anos 20, dos anos 60, o que você tem também, pelo menos a percepção que eu tenho dos estudos que eu tenho começado, né, a me debruçar mais para pensar essa ideia do amor romântico, o que você começa a ter, exatamente sobre essa sobrecarga que eu coloquei, né, desse ideal de amor, isso se torna algo tão pesado, né, tão impossível, né, de ser vivido, que acho que também esse processo do individualismo e da pessoa cada vez mais, o subjetivo, né, ganhando forma, a pessoa olhar para si e entender, né, o que ela é, e muitas vezes com isso rejeitar essa identidade coletiva, né, que era uma tradição de sociedades, principalmente do antigo regime, em outros momentos, e cada vez mais entender a si mesmo, eu acho que possibilitou também essa releitura sobre amar, né? E aí também a própria possibilidade, né, da gente estar vivendo uma sociedade, inclusive, né, uma parte significativa da sociedade, né, do nosso tempo presente, rejeita a ideia da monogamia, né? É claro que existe também, para usar até um termo que o Peter Gay usa no trabalho dele lá do século XIX, uma burgofobia, né? Uma certa rejeição aos valores burgueses, né? E também eu acho que está nesse processo de alguns grupos sociais, obviamente não são todos, né? De você tentar rejeitar tudo que é tradicional ou então algo vinculado, né, a uma classe política em específico, mas eu acho que tem muito desse processo identitário, sabe? Eu acho que a ideia das pessoas começarem a se entender mais e nós vivermos, né, numa sociedade onde essa possibilidade, né, da liberdade, né, de estar se colocando, né, para fora, se expressando, se ouvindo, né, minorias que tanto tempo foram silenciadas, né, ou reprimidas, né, durante esse processo histórico, acho que possibilitou também a gente entender essas múltiplas formas do amor, o que não quer dizer que não há rejeição, né? Porque se a gente pensar o tempo que a gente está vivendo hoje, e não é só especialmente no Brasil, a gente pensar na Europa, pensar nos Estados Unidos, nós tivemos, né, acho que nós ainda estamos, sobre uma forte onda conservadora, né? Exatamente uma tentativa, né, como em outros processos históricos nós vivemos também, esse próprio século XIX que a gente falou tanto aqui na nossa live, também houve esse processo de constante, né, enfrentamento entre a tradição e a modernidade. E eu acho que a gente vive algo muito próximo, né, que é exatamente uma sociedade que clama, né, essas novas formas de se relacionar, essas novas formas de amar, e ainda uma cultura que vem, né, desses processos tradicionais para além do próprio século XIX, né, com esses princípios também, né, monogâmicos, né, de uma relação mais, aspas, tradicional, e que tenta, de todas as formas, embarrear essas mudanças, né, esses avanços, que eu vejo de uma forma muito positiva, mas com aquele cuidadinho leve, que aí eu pego o Bauman de novo, para a gente não transformar isso, e eu acho que, de certa forma, isso acontece também, na crítica que eu acho muito pertinente do Bauman, né? Que é a objetificação do indivíduo. Né? Para mim, o mais perigoso de toda essa estrutura é quando a gente transforma a nossa sociedade numa sociedade do descarte. Né? E isso não é dizer a ideia do poliamor. Acho que você pode ser, em qualquer âmbito de amar é válido, né? Seja poli, seja mono, enfim. O que lhe faz bem, eu acho que você deve seguir.
O problema é quando a gente transforma as relações humanas em relações de descarte, que eu acho que esse é o grande, acho que é o grande alerta que o Bauman coloca, né, nessa sociedade mais moderna, nossa, nessa modernidade líquida, é a gente não trazer para as relações humanas uma relação, né, de descarte, que é uma relação típica, né, de relação de uma sociedade de consumo, né, do consumo capitalista que vive pelo impulso do comprar, o impulso do descartar, né, e não viver, né, as experiências, sejam elas românticas da forma que for, né, seja poli, seja mono, enfim, né, seja entre pessoas do mesmo sexo, não importa. O importante, né, é que a gente saiba viver essas experiências sem tanto nos cobrar, né, sem buscar esse ideal, né, e também sem que nós rejeitemos, né, as múltiplas possibilidades de amar, né? Amar é Pô, bom, né? com certeza, é muito, muito bom. E, inclusive, a gente está conversando aí, né? A gente vai desenvolver, eu e você aí, com a Gesto Cultural, um curso sobre o amor na arte, que a gente ainda não tem data, né? Mas eu vou te pedir para, em 2 minutinhos, que a gente já está seguindo aqui perto do fim do nosso bate-papo, a gente vai fazer esse curso em breve, né? O amor na arte, não, desculpe, o amor na história. É porque a arte, para mim, é o tempo todo, tudo meu passa pela arte e moda, né? Então, nós vamos fazer um curso chamado Amor na História. A gente não tem data, a gente está pensando sobre isso. Se você, em 2 minutinhos, pudesse falar sobre temas que você vai trazer para a gente nesse O Amor na História. Na verdade, esse curso que eu estou elaborando é muito exatamente a perspectiva de tentar entender em diferentes períodos, mas buscando, né, como ponto de partida principal o século XIX, que é o período que eu tenho mais domínio, é compreender como essa percepção, né, de amor ela foi construída, né, ou foi sendo, né, elaborada, e o quanto que esse processo, especialmente a ideia do amor romântico, né, que no 19 acho que se fortalece muito, né, e estabelece uma marca que tem impacto até o nossos dias, né, presente, o quanto que esse processo, dessa construção, né, do amor, ele impacta nas nossas vidas e tentar entender também como o ser humano, né, como os indivíduos, eles foram, né, reinterpretando essa ideia de amar, né, principalmente pensando uma sociedade moderna, não só dessas múltiplas possibilidades de amar, como a gente conversou aqui, mas também dessa sociedade que também muito descarta, né? E isso é uma preocupação que eu acho que eu tenho em comum com o Bauman, que eu brinco que, apesar de meus alunos da Celso brincam muito que eu vim para muitas vezes desconstruir o ideal de amor, mas eu acho que não é necessariamente a ideia de desconstruir o ideal de amor, mas sim o princípio de compreender isso, que eu acho que é uma ideia de você tirar essa sobrecarga, né, de um ideal, que exatamente por ser um ideal que ainda é muito presente na sociedade, como eu comentei, né, na parte da arte mesmo, né, no cinema, enfim, nas séries, isso ainda é muito presente, por mais que hoje já se discuta mais as possibilidades, né, das múltiplas formas de amar, eu ainda vejo nessas representações, isso é algo que eu também estou pensando em colocar no curso, ainda esse ideal muito, muito presente, né? Você agora transfere para essas múltiplas possibilidades de amar, mas aquele ideal da pessoa amada, né, para sempre, né, de romper barreiras, quebrar, né, todas as tradições, e isso ainda é uma sobrecarga muito forte. Então a ideia do curso é discutir um pouco isso, entender um pouco mais o que é o amor, né, ou como ele foi pensado, né, por essas sociedades ao longo do tempo. E principalmente, eu espero que as pessoas cheguem ao final do curso mais leves, né? Mais tranquilas, Aham. né? E entendam que amar não é necessariamente viver esse ideal de construção como o amor romântico nos impôs por tanto tempo. Muito bom. E aí, bem, já que você falou tanto sobre amor, amor romântico e agora um pouquinho sobre poliamor, etc., vou te fazer uma pergunta. Bem, para você, existe ou não existe o amor? E se você acredita no amor? Então, para responder essa questão, eu gostaria muito de ler um poema, né, do escritor e do poeta libanês Khalil Gibran,
que eu, inclusive, escutei num podcast sobre autoconsciência, e aí eu queria fazer para vocês a leitura de alguns trechos dele, que eu acho que responde bem a sua questão. Cito: quando o amor vos chamar, segui-o, embora seus caminhos sejam agrestes e escarpados, e quando ele vos envolver com suas asas, cedei-lhe, embora a espada oculta na sua plumagem possa ferir-vos. E quando ele vos falar, acreditai nele, embora sua voz possa despedaçar vossos sonhos, como o vento devasta o jardim. Pois, da mesma forma que o amor vos coroa, assim ele vos crucifica. E da mesma forma que contribui para o vosso crescimento, trabalha para a vossa poda. E da mesma forma que alcança a nossa altura e acaricia vossos ramos mais tenros, que se embalam ao sol, assim também desce até vossas raízes e as sacode no seu apego à terra. Todavia, se no vosso temor procurardes somente a paz do amor e o gozo do amor, então seria melhor para vós que cobrisse vossa nudez e abandonasses a eira do amor, para entrar no mundo sem estações, onde rireis, mas não todos os vossos risos, e chorareis, mas não todas as vossas lágrimas. Eu acho que amar é isso. É entender que nós vivemos sobre uma estação de emoções e ele está aí, mas não quer dizer que não terá tempestades e, né, transformações e mudanças ao longo desse processo. Bem, amar é para os corajosos, com certeza. É verdade. Senão, não se Eu ama. gosto muito também de uma frase que para amar o outro é preciso amar a si mesmo. Eu acho que esse talvez seja uma resposta para essa pergunta também. Bem, aí eu vou citar a minha drag queen predileta, que é o Paul, e que ele sempre fala no final, ela sempre fala no final dos episódios, se você não se amar, como você pode amar uma outra pessoa, né? Enfim, Exatamente. isso é absolutamente genial. Bem, Rafa, eu quero agradecer imensamente por você ter ficado aqui conosco, né, por ter partilhado o seu tempo conosco, agradecer a todos e a todas que ficaram conosco aqui ao longo dessa quase uma hora que estamos juntos. Nós todos os sábados temos às 17 horas o Papo com o Debon. Na próxima semana eu conversarei com uma galera do Rio Grande do Sul, de um espaço chamado Modateca. Nós vamos estar falando sobre, óbvio, moda, sobre moda e cinema. Enfim, será um bate-papo muito, muito especial com a galera lá de Porto Alegre. E essa semana eu começo o curso História da Moda de Worth a Chanel, que vai ali mais ou menos de 1850 até os anos 20. E na outra semana o curso sobre o impressionismo, a revolução do olhar. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Rafa, você é um pesquisador assim incrível, um professor maravilhoso. Te admiro muito já aí há vários anos, né? É uma pessoa realmente muito, muito especial aí, que a UERJ trouxe para a minha vida, né? Enfim, somos os dois assim defensores do ensino público e da universidade pública e da UERJ e de todas as instituições públicas de ensino. Enfim, e a UERJ nos colocou aí juntos, né? E que essa amizade permaneça aí por muito tempo. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Adoro você. Eu que, mais uma vez, agradeço o convite, a possibilidade de falar desse tema, que é um tema que cada vez mais tem me envolvido bastante em estudos sobre ele, e que acho que em tempos tão difíceis, né, de tanto ódio, né, que as pessoas têm muitas vezes, né, manifestado por aí, acho que só existe uma cura para o ódio, né, que é amar, mas entender que esse amor não precisa ser um peso, né, que acho que realmente só o amor pode transformar a sociedade em algo melhor, né, e as pessoas poderem compartilhar mais entre si. E também, né, deixar aqui toda a minha admiração a você, você sabe disso, né, o profissional que você é, o estudioso, né, da moda, né, das artes, e o quanto que eu aprendo com você também em vários e vários momentos desses temas que, né, para mim são também tão ricos quanto, seja eu, né, fazendo estudo da política, seja eu fazendo outros estudos, né, a possibilidade de aprender com você também para mim sempre é muito válida. Então, claro que não podia deixar de vir, né, e aceitar esse convite de estar com você aqui nesse horário, discutindo sobre amor, falando sobre ele, né? Enfim,
Muito obrigado, querido. Muito obrigado a todos e a todas. Um excelente sábado para todo mundo. E a live vai ficar gravada aí no meu perfil. Daqui a pouquinho está lá disponível. Gente, beijos, muita saúde para todos e todas. Até breve. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Rafa. Tchau.